Se Jesus afirma ser Deus, e ele não é Deus, eu só posso classificá-lo em dois lugares. Qualquer ateu é obrigado a acreditar, concordar comigo aqui, que é questão de lógica. Tá bom? Não é fé, é lógica. Se Jesus afirma que é Deus e não é Deus, então ele é mentiroso ou lunático. Concorda comigo? Agora, se Jesus não é Deus nem lunático, então ele é mentiroso. Agora, se ele for lunático, então ele não é mentiroso, mas também não é Deus. Agora, se ele não for nem lunático nem mentiroso, ele obrigatoriamente é Deus. E eu digo para vocês, um lunático ou um mentiroso produziria o que Jesus produziu? Transformaria vidas? Bertrand Russell, olha que interessante, Bertrand Russell é um dos paladinos do ateísmo e filósofo respeitadíssimo da Europa, já faleceu há muitos anos, e ele dizia o seguinte: historicamente a existência de Cristo, de Jesus, é duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos nada, quase nada sobre ele, portanto não me preocupo com o aspecto histórico. Isso aqui é ensinado na UERFJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso é ensinado na USP, isso é ensinado nos cursos de história, de filosofia. E o próprio Bertrand Russell dizia: ora, Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, mereceria a atenção dos homens. Agora vejam o que o seu professor ateu de filosofia não vai contar para você na sala de aula. E se tiver alguém estudando, pode perguntar ao professor isso aqui e fala que o pastor falou na sua igreja. Porque muitos acham que na igreja não se fala de Dostoiévski, não fala não cita essas coisas. Professor, Russell dizia que a gente devia aplaudir Pitágoras e não Jesus, que foi o homem que mudou o Ocidente. Dê-me uma prova histórica da existência de Pitágoras. Não existe. Nenhuma. Nenhuma. Quando o seu professor de matemática fala com você que o teorema de Pitágoras foi feito por Pitágoras, ele não está contando toda a verdade. Porque ninguém sabe se Pitágoras existiu ou não. Ninguém sabe se Pitágoras existiu, e se existiu, ele era mais um místico do que um matemático. E o tal do teorema de Pitágoras eu já encontro aplicado pelos egípcios 1000 anos antes dos gregos. Isso é mito. Agora, quando eu vou à história, Tácito, Suetônio, Plínio, o Talmude, Flávio Josefo, todos esses autores fora da Bíblia falam de Jesus Cristo. E eu não encontro um autor contemporâneo que fale de Pitágoras. Mas de Jesus todos esses falam. Desculpe-me, aí nessas horas o cético sou eu. Por isso que o último livro que eu escrevi chama-se O Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. Eu creio porque sou cético. Eu creio porque sou cético. E esse homem é aplaudido na academia, eu estudei filosofia, eu sei o que estou falando, como um paladino do saber do intelectualismo. Vou dar para vocês algumas provas arqueológicas que Jesus existiu. Aqui está o pergaminho, com uma cópia. Esse pergaminho aqui é do século XI ou XII. É um pergaminho de Tácito. E aquela parte que eu sublinhei de azul lá, traz o que eu vou ler aqui. Tácito diz que nessa época, Nero apresentou como culpados aqueles que eram odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima. Reprimida na ocasião essa execrável superstição, fez-se novamente irromper não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma. Embora esse manuscrito seja uma cópia do século XI, Tácito era do século I. Ele era contemporâneo à época dos apóstolos. E ele não apenas confirma que Jesus morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, mas também foi na época de Tibério, e mais, a palavra superstitione em latim, dá a entender que alguma coisa esplendorosa sobre Jesus continuou sendo dita depois da morte dele. E que muitos seguidores ainda estavam com ele. Eu não tenho isso para apresentar como prova de Pitágoras, mas de Jesus eu tenho. Está fora da Bíblia, alguém que não acreditava em Jesus, mas testemunhou dentro do Império Romano que ele existiu, que ele morreu crucificado e que havia um grupo chamado cristãos que assim surgiram por ocasião dele.
Esse testemunho de Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século, é tão fantástico que eu vou mostrar para vocês. Flávio Josefo, para vocês terem uma noção, ele testemunhou pessoalmente a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele viveu na época dos apóstolos. Ele não era seguidor de Jesus. Mas olha o que ele diz de Jesus nesse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Que está grifado aqui. Por essa época, surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Este homem era assim chamado Cristo. E quando Pôncio Pilatos o condenara à crucifixão, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia, havendo os divinos profetas falado disso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu. Josefo testemunha que Jesus fez coisas maravilhosas, que ele foi condenado, que as pessoas diziam que ele ressuscitou. Isso é tão fantástico que sabe o que os críticos dizem? Isso é uma interpolação cristã. Os cristãos que inventaram esse texto. Só que todos os manuscritos de Josefo, que já encontrei até hoje, têm essa passagem. Até uma cópia em árabe, antiga. Outro testemunho de Josefo também. Sendo, portanto, esse tipo de pessoa Anás, reuniu no Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus, que é chamado Messias. Ele era chamado de Tiago e havia outros com ele. Feito o processo acusatório, segundo o qual ele era um transgressor da lei, todos os entregaram para ser apedrejado. Então eu mostrei apenas alguns exemplos fora da Bíblia que já confirmam, Jesus não é mito, ele existiu. E será que ele foi crucificado mesmo? Olha esse desenho, irmãos, ele é incrível, ele foi encontrado em Palatino, na Itália. Em Roma, você tem a colina Palatina, onde ficava o palácio de César. E havia uma escola ali de meninos da família real. Vocês sabem que até hoje, às vezes, adolescentes, jovens, até alguns adultos, picham coisa. Quem vai em banheiro de universidade, né? Escrevem coisas lá, picham. No passado não era diferente. Olha o que garotos picharam numa parede. Vocês vão me ajudar a ver aqui, ó. O desenho original está aqui, e aqui do lado de cá você tem uma cópia do desenho. O que vocês estão vendo ali? Uma cruz, o que mais? Um animal, que animal está na cruz? Um cavalo crucificado. E aqui você tem um rapaz em posição de adoração. E escreveram em grego a chacota, Alexamenos sebete theon, traduzindo, Alexandre, o Alexamenos, adora Deus. Está com um grego muito mal escrito. O que a gente deduz disso? Crianças de Palatino que estavam fazendo deboche de um outro porque adorava Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, já no segundo século Jesus era considerado Deus. Entendeu? Segundo, ele não morreu numa estaca de tortura. Foi numa cruz. O desenho de uma cruz. E tem uma coisa interessante que eles encontraram numa outra pedra. Pena que eu não tenho essa foto aqui. Alexamenos fidei. Alexandre foi fiel. Escrito em latim. Foi fiel. Então vocês veem que bonito. Nós temos um testemunho da história. Até mesmo um ateu como Bart Ehrmans e Maurice Casey, ateus, dois ateus, acabaram de publicar, 2 anos atrás, um livro dizendo, Jesus existiu sim, não é mito. Eu tenho 2 livros de 2 ateus.